Na realidade, eu não sei nem por onde começar. Porque dá para falar a partir de qualquer coisa você chega lá. Tem a ver com o significado de Israel na história do planeta Terra, nas decisões políticas, em relação também a expectativas religiosas, a ansiedades proféticas, messiânicas, a lados que se escolhe, às vezes, ou quase sempre, essas escolhas são profundamente radicalizantes, seja para um lado, seja para o outro. Israel produz quase sempre bipolaridade interpretativa e paixões dispostas a tudo. E, mais precisamente, Jerusalém, que é o umbigo de toda a história de Israel. Se vocês preferirem mudar a figura de umbigo para menina dos olhos, talvez fique mais poético, pelo menos. Mas é o centro de convergências e de sensibilidades. A maioria de nós toma as posições que toma acerca de Israel ou de Jerusalém baseado em ignorância, em suposto conhecimento bíblico. Suposto, porque você nasceu no Ocidente catolificado e depois protestanianizado e depois pentecostalizado. Só por isso que você tem os olhares que você tem, as visões que você tem, as interpretações que você tem. Elas lhe foram dadas desde pequenininho. Você frequentava a escola dominical e você ouvia. Afinal de contas, não tem salmo que a gente leia que não termine com Viva Israel, paz sobre Israel, glória a Israel. Você lê a Bíblia inteira. É um texto, primeiro hebreu, depois se torna um texto israelita e depois se transforma num texto judeu. E quando você chega no Novo Testamento, é um texto de discípulos de Jesus, a maior parte deles judeus, que discerniram e entenderam outra coisa acerca do significado de Israel a partir da compreensão que eles tiveram de quem era Jesus. Mas se você olha para a história, dá até a impressão que Jerusalém desceu numa nave-mãe, com a bandeira de Israel tremulando, e caiu ali onde caiu, cercado de anjos, ajeitando assim, vira para lá, vira para cá, vamos botar aqui. A impressão que dá é essa, o olhar da maioria é tão arrebatado, é tão místico e mítico, que qualquer que seja o olhar objetivo, parece que se transforma numa negação da magia necessária para que nós continuemos a ser cristãos e dando uma valoração de natureza especialíssima a Israel. Claro que se nós fôssemos muçulmanos, nós iríamos sentir a mesma coisa por Meca, por Medina. Se nós fôssemos católicos mesmo, Jerusalém ia ter um pouco menos importância do que o Vaticano, que ganhou uma importância maior. Se nós fôssemos Bahá'ís, da seita iraniana do Bahá'u'lláh, os Bahá'í, que tem a sua sede no Monte Carmelo, em Israel,
O lugar não é Jerusalém, é no Monte Carmelo. Se nós fôssemos samaritanos, que estão vivos até hoje, moram na região de Nablus, na Cisjordânia, na antiga Samaria do Novo e do Velho Testamento, Jerusalém não significaria nada para nós, como nunca significou para eles. Eles eram originalmente israelitas que se separaram do Israel primitivo dos dias de Davi. E aí ficaram tribos para o norte que se chamaram de Israel, e aquilo que se concentrou em Jerusalém acabou se transformando no chamado Reino Sul, com capital em Jerusalém, que é o que prevalece até o dia de hoje. Porque os reinos do norte, os tribos do norte de Israel, foram levados a cativeiro antes da tribo de Judá, portanto, de Jerusalém, e no cativeiro eles se misturaram, se miscigenaram, perderam a identidade, passaram a ser considerados povo de segunda categoria pelos judeus de Jerusalém. Alguns deles voltaram para lá, depois do cativeiro, e se assentaram outra vez na Samaria, onde estão até os dias de hoje. Para eles, o lugar de adoração é o Monte Gerizim. Vocês não lembram do diálogo de Jesus com a mulher samaritana? Que lhe perguntou, entre outras coisas, Senhor, aonde é o lugar onde devemos adorar? O que foi que Jesus respondeu? Mulher, em verdade, eu te digo que nem neste lugar, apontando para o Monte Gerizim, que está lá, que é lugar de culto até o dia de hoje, e nem em Jerusalém, nem aqui e nem lá, nem em nenhum lugar. Porque a verdadeira adoração não é lugarizável, não é geografizável. Esse conceito de culto geográfico, adoração geográfica, lugar santo, lugar sagrado, é um conceito pagão. Não vem do Evangelho, não vem de Jesus. Por isso ele conclui e diz à mulher, pois não é aqui e não é lá o lugar onde se deve adorar, pois Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ninguém aqui se converteu em Jerusalém. Alguém teve uma experiência que diz, foi o dia do meu encontro com Deus. Não, foi em Valparaíso, foi na igreja ali Batista do Lago Norte, foi em Cascadura, foi em Copacabana, foi no Sertãozinho, Sobralzinho, foi em Sobradinho, seja lá onde que foi, porque se fosse lugarizável, nós só estaríamos com a validação disso no dia que peregrinássemos até aquela geografia e fôssemos validados lá pelo Deus local, como as divindades antigas, que eram divindades de regiões, de localidades, de cidades, de montanhas, coisa primitiva. Que Jesus acabou quando disse, nem aqui e nem em Jerusalém. É aqui, como ele também acabou quando disse, não é no templo, entra no teu quarto e fala aqui com teu pai que vê em secreto. Ou todo o ensino dele a respeito da relação dos que não tinham pedigree judeu, que não sabiam nada de religião judaica, que não compreendiam quem era Abraão, Isaac, Jacó, e nem precisavam, que não tinham nenhuma história genealógica judaica para contar, mas se encontravam com ele e criam. E ele dizia, nunca vi em Israel uma fé como essa. Tornando tudo irrelevante. É ele que olha como ninguém para Jerusalém e a trata
com o lugar razoável que a história dela tem no processo, mas sem culto a nenhuma geografia. Porque não dá para cultuar. Se diz que Jerusalém foi a cidade de Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, rei de justiça e paz, rei de Jerusalém. Jerusalém vem dos jebuseus. Jerusalém era a cidade jebuseia que existia antes dos judeus sonharem em serem judeus, do tempo que os judeus ainda eram hebreus, ainda estavam no cativeiro do Egito, onde ficaram 430 anos. Tinha vida rolando lá, na cidade dos jebuseus, onde a gente chama de Jerusalém. Quantas vezes eu já cheguei lá e entrei, as descobertas não param de acontecer. Você desce 9.000 anos na escala geológica, num buraco só, até chegar lá no início das civilizações mais primitivas do lugar, 9, 10 mil anos atrás. Ninguém sonhava em que haveria uma Jerusalém. E tinha gente ali, pegando água da fonte de Guion, bebendo água da fonte que depois se chamou Siloé, bebendo de todas as fontes do lugar, comendo do lugar há milênios. Não sabiam nada de Abraão, Isaac, Jacó. Abraão, Isaac e Jacó nem existiam. Mas a cidade ganhou uma aura por causa daquele Melquisedeque, que ninguém sabe de fato, historicamente, quem foi. Ele é uma figura de natureza mítico-teológica no Velho Testamento. Só se o menciona 2 vezes. Uma vez quando ele vai ao encontro de Abraão, e Abraão lhe paga o dízimo, por isso ele se torna um ente extraordinário, porque se o pai dos hebreus paga o dízimo a um sacerdote do Deus Altíssimo que vem é rei de paz, portanto, se o associou depois a Jerusalém, então ele deve ser uma figura maior do que Abraão. Como de fato o escritor de Hebreus nos mostra que do ponto de vista espiritual é isso mesmo, ele representava uma ordem não lugarizada, aquele Melquisedeque. Portanto, uma ordem superior a qualquer que seja a ordem sacralizada, lugarizada, geografizada, que é uma ordem pequenininha e pagã. Aí depois disso, de anos de cativeiro no Egito, 40 de peregrinação no deserto, depois 300 anos de governo dos juízes, mais ou menos, até chegarmos a Davi. E Davi decide colocar ao final de todas as suas vitórias a sua capital naquilo que ele decidiu chamar Cidade de Davi, que é, num certo sentido, Jerusalém, só que não. É ali embaixo, onde hoje é o Poço de Siloé, era a cidade original de Davi. A antiga Jerusalém foi crescendo a partir dali, até que chegou aonde ela chegou, naquela esplanadona. E foi ali que ela foi se... A tomada de Jerusalém não veio do céu, foi Davi que chegou lá e desceu o cacete. Expulsou os jebuseus, matou todo mundo, liquidou, tomou a cidade e disse agora ela é de Deus.